Alô galerinha do Mundo Edu, eu sou o Professor Guerra e hoje nós vamos falar sobre a respiração. Toca a vinheta! A respiração é o processo de oxidar a matéria orgânica para obter energia. E ao contrário do que muita gente pensa, isso não acontece no pulmão. A respiração acontece em nível celular numa organela chamada mitocôndria. A mitocôndria é essa organela que você vê aqui. Ela tem essas duas membranas, a membrana de fora mais externa é chamada de membrana externa. Essa membrana de dentro, que é a membrana mais interna, é chamada de membrana interna, e o espaço entre as duas membranas é chamado de espaço intermembrana. E o espaço mais pro meio aqui a gente chama de matriz mitocondrial. E você aí achando que biologia era difícil? A mitocôndria tem uma série de características que faz com que ela seja diferente das outras organelas. Por exemplo, lá na matriz mitocondrial, ela tem um cromossomo próprio, tem um DNA próprio. E ela tem também ribossomos que são diferentes daqueles do resto da célula. Para entender por que isso acontece, nós temos que entender o surgimento da mitocôndria. Imagine o planeta Terra 1 bilhão de anos atrás. O ambiente terrestre extremamente inóspito, sem nenhuma forma de vida. Todas as formas de vida eram unicelulares, algumas bactérias e eucariontes primitivos vivendo no mar. Por conta de um novo tipo de alga, agora a atmosfera tem um gás tóxico capaz de corroer até o ferro, chamado oxigênio. Por conta desse gás que corrói as membranas e destrói os organismos, a maior parte das formas de vida vive em águas sem oxigênio, águas mais anóxicas. Mas aí um pequeno grupo de bactérias começa a ter a capacidade de metabolizar o oxigênio e poder viver em águas em que esse gás está mais presente. Imagine então um eucarionte naqueles dias. Ele está lá nadando, predador, heterótrofo, ele quer se alimentar e ele vê uma bactéria indefesa e ele começa a ir atrás dessa bactéria e ele vai perseguindo a bactéria, ele abre os pseudópodes e fagocita a bactéria. A bactéria não teve nenhuma chance. Mas aí uma coisa estranha aconteceu, sabe quando você come alguma coisa de vez em quando e não cai muito bem? Gente, eu tô com um probleminha aqui, na verdade, não tô me sentindo muito bem. Eita! O eucarionte não conseguiu digerir aquela bactéria e ela ficou ali, viva, na vesícula de fagocitose. E aí o eucarionte percebeu que com aquela bactéria ali, aquela bactéria que era capaz de metabolizar o oxigênio, ele também era capaz de sobreviver a esse gás. E mais, podendo usar o oxigênio para oxidar aquilo que ele comia, ele conseguia muito mais energia. E com energia de sobra, ele conseguia fazer coisas que nenhum outro eucarionte conseguia fazer. Para o alto e avante. Estava formado ali o super eucarionte. Essa relação foi tão boa que o eucarionte começou a trocar genes com a bactéria. Alguns genes do eucarionte foram para a bactéria, alguns genes da bactéria foram para o eucarionte e alguns genes da bactéria começaram simplesmente a ser desativados e jogados fora. É uma relação benéfica para os dois. O eucarionte agora tem superpoderes e a bactéria não precisa se preocupar em ser comida, porque ela já foi comida mesmo. Por isso que a mitocôndria consegue se dividir da mesma forma que as bactérias se dividem, por isso que a mitocôndria tem ribossomos iguais aos ribossomos de bactéria e por isso que a mitocôndria tem seu próprio DNA, por conta da origem endossimbiótica da mitocôndria. E é nessa organela especial que acontece a respiração. A gente falou lá na aula de carboidratos e lipídios que essas moléculas são fontes de energia para a célula. Mas a coisa é um pouco mais complicada que isso. Pense numa usina hidrelétrica. Toda aquela água vai ser a fonte de energia que vai movimentar as luzes da cidade. Mas se eu pegar o meu celular e colocar ele aqui nessa bacia com água, ele não vai carregar. Estraguei meu celular à toa. Da mesma forma, se eu tentar socar glicose, socar carboidrato nas organelas, elas não vão funcionar. A gente precisa converter essa glicose, converter esse carboidrato em uma fonte útil de energia. E quem faz isso, quem é a usina de energia da célula, é a mitocôndria. E tudo isso começa com a glicólise, a quebra da glicose. A equação geral da respiração é essa que você vê aqui. Uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio, no final das contas vão dar 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água com a liberação de energia.
Quando a glicose entra na célula, já no citoplasma ela é quebrada em duas moléculas de 3 carbonos cada, chamadas de piruvato. O piruvato, então, entra na mitocôndria, vai até a matriz mitocondrial, onde ele perde um átomo de carbono e se torna uma molécula de acetil-CoA. Esse átomo de carbono que sai, ele sai na forma de gás carbônico. Você tem então o primeiro gás carbônico sendo emitido pela respiração. O acetil-CoA então é combinado com outra molécula e entra num ciclo de reações chamado de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. A gente não precisa saber dos detalhes desse ciclo. O que a gente precisa saber é que essas duas moléculas de gás carbônico que são liberadas vieram lá do acetil-CoA. Além disso, são liberadas mais 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP que é convertida em ATP, justamente a moeda energética da célula. Todas essas etapas foram justamente para a gente chegar aqui, na produção de NADH e FADH2, porque são eles que vão para a última etapa, aquela que realmente produz muito ATP, a chamada cadeia de transporte de elétrons. Aqui na membrana interna da mitocôndria, nessas dobrinhas que a gente chama de crista mitocondrial, existem complexos de proteínas que fazem justamente o transporte de elétrons. Elétrons esses que foram obtidos do NADH e do FADH2. Quando o NADH doa um par de elétrons aqui para o primeiro complexo, ele libera esse H+, que vai ser bombeado para o espaço intermembranas. E cada vez que esse elétron de alta energia vai sendo passado para cada complexo, mais íons hidrogênio vão sendo jogados para o espaço intermembrana. Você cria então um gradiente de concentração através da membrana interna da mitocôndria. Você vai ter muito H+ do lado de fora e pouco H+ do lado de dentro. Todo esse H+ vai querer passar por lado de dentro por difusão, mas a membrana impede. Além disso, como todos esses íons têm a mesma carga positiva, vai sendo criado um gradiente elétrico através da membrana e uma repulsão eletromagnética entre essas cargas positivas, o que aumenta ainda mais o desespero do hidrogênio para entrar na matriz da mitocôndria. E aí que vem o grande truque da membrana interna da mitocôndria. Esse complexo de proteínas, chamado ATP sintase, funciona como se fosse uma catraca para os íons hidrogênio. Conforme os íons vão passando, eles vão girando a ATP sintase e usando essa energia de rotação, essa enzima sintetiza o ATP. Lembra lá do começo, quando a gente falou de uma hidrelétrica? É basicamente a mesma coisa. A gente tem uma represa de íons hidrogênio e uma turbina de ATP sintase. A gente só precisa dar um jeito agora nesses elétrons todos que estão passando, porque se a gente não der vazão para esses elétrons, todas as moléculas vão ficar carregadas e toda a corrente vai parar. O aceptor final dos elétrons é justamente a molécula de oxigênio que você respira. A molécula de oxigênio vai receber o elétron, vai receber o hidrogênio e vai formar uma molécula de água. Pronto, está completa a nossa equação da respiração. Não precisa nem dizer que isso tudo só vai acontecer se houver oxigênio. Na ausência de oxigênio, pode acontecer em alguns organismos um processo chamado de fermentação. Na fermentação, o piruvato é consumido, gera 2 ATPs e pode dar como resultado ou lactato ou etanol. Nós usamos leveduras para fazer a fermentação alcoólica quando a gente produz etanol combustível ou bebidas alcoólicas. No caso dos seres humanos, a fermentação é a fermentação láctica, que produz lactato nos nossos músculos. Imagina que louco se a gente produzisse álcool ao invés de lactato. O tanto de pessoa correndo na rua e ficando bêbada. Vamos embora pra o mar, beber, cair, levantar. Mas a fermentação sozinha não é suficiente para sustentar um organismo como um ser humano. Para você ter uma ideia, a fermentação gera só 2 ATPs, enquanto a respiração gera mais de 30. Então a fermentação é usada numa situação de estresse só para dar um suporte adicional de ATP e nunca como primeira escolha. Então respira fundo, galerinha! Hoje a gente viu a origem e estrutura da mitocôndria, como funciona o processo de respiração e o processo de fermentação. Eu sou o Professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima! Ah lá, com o celular assim, como é que eu vou me inscrever no Mundo Edu? Clica aí, curte o canal, curte o vídeo. Aproveita que o seu celular tá bom ainda.